Imagine um mundo onde os recursos naturais são mais valiosos que o próprio ouro. Agora, pense em um país devastado pela guerra, mas que esconde em seu subsolo uma das maiores riquezas minerais do planeta. Esse país é a Ucrânia, e seus depósitos de minerais raros estão no centro de uma disputa feroz entre as maiores potências globais. Nos últimos anos, a guerra na Ucrânia transformou-se em um dos maiores desafios geopolíticos do século. O conflito, que começou com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e escalou para uma invasão em larga escala em 2022, mudou o equilíbrio de poder na Europa e no mundo. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, forneceu bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária para Kiev, mas a guerra está longe de uma resolução definitiva. No centro dessa disputa não estão apenas questões territoriais, mas também os recursos naturais estratégicos da Ucrânia. O país possui algumas das maiores reservas de minerais raros do mundo, incluindo grafite, titânio, lítio e terras raras, essenciais para a indústria tecnológica, a transição energética e a produção de equipamentos militares. Esses materiais são fundamentais para baterias de veículos elétricos, chips de computadores, turbinas eólicas e até sistemas de defesa avançados. A relevância desses recursos para a economia global colocou a Ucrânia em uma posição estratégica nas disputas comerciais entre as grandes potências. Os Estados Unidos, que buscam reduzir sua dependência da China na obtenção desses materiais, veem na Ucrânia uma alternativa viável. Por outro lado, a Rússia controla boa parte dos territórios ricos em minerais, e seu domínio sobre essas áreas poderia dar a Moscou uma vantagem comercial e diplomática ainda maior. Recentemente, Washington e Kiev negociavam um acordo para que os Estados Unidos obtivessem acesso a esses minerais em troca de investimentos para a reconstrução da Ucrânia. Esse acordo, no entanto, gerou intensos debates e foi motivo de tensão entre os presidentes Joe Biden e Volodymyr Zelensky, antes mesmo da transição de governo no CENC-EUA. Agora, com Donald Trump de volta à Casa Branca, a abordagem americana mudou drasticamente. Trump tem adotado uma postura diferente em relação à Ucrânia. Desde sua campanha eleitoral, ele afirmou que deseja reduzir os gastos dos Zebatu com o apoio a Kiev e pressionar aliados europeus a assumirem uma parcela maior dessa responsabilidade. Sua visão pragmática sobre os recursos minerais ucranianos se reflete no interesse em fechar um acordo econômico que beneficie diretamente os Estados Unidos, mesmo que isso implique condições menos favoráveis para Kiev. Com essa nova abordagem americana, a União Europeia também entrou no jogo, oferecendo à Ucrânia uma alternativa. Bruxelas propôs um acordo que, segundo seus líderes, não exigiria concessões severas de Kiev e garantiria benefícios mútuos para ambas as partes. Esse movimento representa uma tentativa da Europa de reforçar sua influência e evitar que os US ou a Rússia tomem controle sobre os recursos estratégicos da Ucrânia. Diante desse cenário, a Ucrânia se vê em uma posição delicada. Aceitar um acordo com os Estados Unidos, buscar apoio da União Europeia ou insistir em mais garantias antes de qualquer negociação. Esse dilema geopolítico coloca Zelensky em uma encruzilhada, onde qualquer decisão pode definir o futuro da guerra, da economia ucraniana e até da estabilidade global. Um encontro diplomático que deveria selar um dos maiores acordos estratégicos da década, rapidamente se transformou em um dos momentos mais tensos entre os Estados Unidos e a Ucrânia. O que começou como uma reunião para discutir o futuro dos minerais raros ucranianos, terminou com Donald Trump e Volodymyr Zelensky em um embate direto, deixando o mundo inteiro em alerta.
A expectativa era de que Trump e Zelensky finalizassem um acordo histórico que daria aos Estados Unidos acesso às vastas reservas minerais da Ucrânia. Em troca, os americanos ofereceriam apoio financeiro e tecnológico para a reconstrução do país devastado pela guerra. Mas as negociações tomaram um rumo inesperado quando Trump, visivelmente impaciente, criticou Zelensky por jogar com a Terceira Guerra Mundial e por não demonstrar gratidão suficiente pelo suporte americano. A situação piorou quando o vice-presidente dos israelitas, J.D. Vance, se juntou à discussão, questionando se Zelensky realmente valorizava o apoio militar e financeiro recebido dos Estados Unidos desde o início da guerra. O líder ucraniano, por sua vez, tentou defender sua posição, argumentando que, além do suporte econômico, a Ucrânia precisava de garantias concretas de segurança para evitar novos ataques russos no futuro. Para ele, um acordo sem uma proteção militar sólida poderia deixar o país vulnerável a mais agressões. No entanto, Trump deixou claro que sua prioridade era fechar um acordo comercial vantajoso para os Estados Unidos e não garantir compromissos militares prolongados. Para ele, os aliados europeus deveriam assumir mais responsabilidades na defesa da Ucrânia, enquanto os EUNDUA deveriam focar em um retorno econômico sobre os bilhões de dólares já enviados para Kiev. O clima ficou ainda mais pesado quando Zelensky rejeitou os termos apresentados e insistiu que não assinaria nada sem uma cláusula de segurança reforçada. A tensão escalou a ponto de o encontro terminar antes do previsto, com Zelensky deixando a Casa Branca sem assinar o tão aguardado acordo. Pouco tempo depois, Trump fez questão de reforçar sua posição nas redes sociais, declarando que Zelensky desrespeitou os Estados Unidos e que só voltaria a negociar quando o presidente ucraniano estivesse pronto para a paz. Essas declarações rapidamente se espalharam, gerando reações imediatas em todo o mundo e levantando a grande questão: qual será o próximo passo da Ucrânia, agora que seu maior aliado parece hesitante em continuar o apoio incondicional? Enquanto o impasse entre Trump e Zelensky gerava incertezas sobre o futuro da parceria entre os dois países, um fator permaneceu claro: os minerais raros da Ucrânia são uma peça-chave no tabuleiro geopolítico global. As maiores potências do mundo, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e a própria Rússia, sabem que o controle desses recursos pode redefinir as cadeias de suprimentos estratégicas, especialmente em setores como tecnologia, energia e defesa. A proposta americana, negociada antes da reunião fracassada na Casa Branca, previa um acordo bilionário, no qual os CMEUA teriam acesso privilegiado às reservas minerais ucranianas. Em contrapartida, Washington criaria um fundo de reconstrução para ajudar a Ucrânia a se recuperar da guerra. Esse fundo seria administrado por ambos os países, com uma participação significativa de investidores americanos e ucranianos. No entanto, o ponto de discordância não estava apenas nos termos econômicos, mas também nas garantias de segurança. Zelensky insistia que qualquer acordo deveria incluir uma cláusula clara de proteção militar contra futuras agressões russas. Ele argumentava que, sem esse compromisso, a exploração dos recursos minerais poderia até mesmo se tornar um risco para a Ucrânia, tornando o país ainda mais vulnerável a ataques. Do outro lado, Trump deixou claro que sua prioridade era garantir um retorno econômico para os Estados Unidos, minimizando novos compromissos militares. Ele afirmou repetidamente que os países europeus deveriam assumir a maior parte da responsabilidade pela segurança ucraniana e que seu foco era proteger os interesses financeiros dos americanos. Com o fracasso das negociações em Washington, a União Europeia viu uma oportunidade de agir.
Poucos dias após o encontro na Casa Branca, líderes europeus apresentaram uma proposta alternativa para a Ucrânia. O comissário europeu, Stéphane Séjourné, declarou que a Europa estava disposta a garantir um acordo comercial que não exigiria concessões severas de Kiev. A promessa era de uma parceria baseada em benefícios mútuos, evitando os termos rígidos impostos pelos Debussetu. A oferta europeia tinha suas vantagens. A União Europeia já é o maior parceiro comercial da Ucrânia, além de ser um forte defensor da sua futura adesão ao bloco. Um acordo nesse setor poderia fortalecer os laços entre Kiev e Bruxelas, alinhando a Ucrânia ainda mais com os padrões econômicos e regulatórios europeus. Por outro lado, essa proposta também levanta questões estratégicas. A União Europeia, apesar de sua influência econômica, não possui a mesma capacidade militar dos Estados Unidos. A segurança da Ucrânia ainda depende em grande parte do suporte da OTAN e de compromissos militares ocidentais. Sem um respaldo sólido nesse sentido, um acordo apenas econômico pode não ser suficiente para garantir a estabilidade do país. Com duas propostas sobre a mesa, uma americana focada em retorno financeiro e outra europeia com um tom mais cooperativo, a Ucrânia se vê diante de uma escolha crucial. A decisão de Zelensky não será apenas sobre comércio, mas sobre qual caminho geopolítico a Ucrânia deseja seguir no futuro. A tensão entre Trump e Zelensky não passou despercebida. Assim que as notícias sobre o fracasso das negociações se espalharam, líderes globais começaram a se posicionar. O impacto desse impasse não se limitou apenas às relações entre Estados Unidos e Ucrânia, mas também afetou o equilíbrio de poder na Europa e na OTAN. Na União Europeia, a reação foi imediata. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron expressaram preocupação com a postura dos Estados Unidos e reforçaram a necessidade de um apoio contínuo à Ucrânia. A proposta da União Europeia para um acordo alternativo de minerais foi rapidamente destacada como uma solução mais estável e confiável do que a proposta americana, que ficou em risco após o encontro na Casa Branca. O Reino Unido também demonstrou apoio à Ucrânia, com o primeiro-ministro britânico declarando que a guerra não pode ser resolvida apenas por interesses econômicos e que garantias de segurança devem continuar sendo prioridade. A OTAN, por sua vez, reafirmou o compromisso com a defesa ucraniana, independentemente da posição dos Estados Unidos. No entanto, a maior preocupação entre os aliados ocidentais foi a possibilidade de Trump enfraquecer o suporte à Ucrânia em um momento crítico. A decisão de suspender parte da ajuda militar até que um novo acordo fosse assinado gerou incertezas sobre o futuro do conflito. Isso levou países como Polônia e os estados bálticos a reforçarem suas próprias iniciativas de apoio a Kiev, temendo que a hesitação dos Kairos pudesse dar vantagem à Rússia. E por falar em Rússia, Vladimir Putin não perdeu tempo para explorar a situação. O Kremlin imediatamente reagiu ao encontro fracassado entre Trump e Zelensky, classificando-o como um sinal de divisão entre os aliados ocidentais. Autoridades russas sugeriram que a Ucrânia estava ficando isolada e que seu governo deveria considerar alternativas realistas para encerrar o conflito, uma referência indireta a um possível acordo de paz sob os termos de Moscou. Além disso, surgiram relatos de que a Rússia teria oferecido aos Estados Unidos uma proposta para negociar acesso a minerais estratégicos localizados em territórios ucranianos ocupados pelas forças russas. A ideia de que Washington poderia considerar tal oferta, mesmo que remotamente, preocupou ainda mais os aliados europeus e aumentou a pressão sobre Trump. A China também observou os desdobramentos de perto.
Pequim, que já tem forte influência no mercado global de minerais raros, vê qualquer mudança no controle dessas matérias-primas como uma ameaça potencial aos seus interesses. O governo chinês reforçou sua posição de neutralidade pública, mas especialistas apontam que o fracasso da negociação entre EUAPAO e Ucrânia pode fortalecer ainda mais o domínio chinês sobre esse setor. Enquanto aliados tentavam conter os danos e adversários aproveitavam a situação, a Ucrânia enfrentava um dilema ainda maior. Como garantir sua sobrevivência política e militar em meio a um cenário onde o apoio dos Ilhéuara já não parece tão incondicional? A crise diplomática entre os Estados Unidos e a Ucrânia expôs um problema que Kiev já vinha enfrentando nos bastidores: a incerteza sobre o futuro de seu apoio internacional. Desde o início da guerra, a Ucrânia recebeu bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária do Ocidente. Mas agora a principal fonte desse suporte, os Ilhéuara, demonstra sinais de hesitação. A decisão de Trump de condicionar o apoio americano a um acordo econômico cria um dilema perigoso para a Ucrânia. Sem garantias de segurança, Zelensky teme que seu país fique vulnerável a futuros ataques russos. Por outro lado, sem um acordo financeiro sólido, a Ucrânia pode ter dificuldades para reconstruir sua economia e manter o esforço de guerra. Outro fator preocupante é que boa parte das reservas minerais da Ucrânia está localizada em áreas atualmente ocupadas pela Rússia ou próximas às zonas de conflito. Mesmo que um acordo fosse assinado, a exploração desses recursos dependeria da recuperação territorial e de um extenso trabalho de desminagem, o que levaria anos para ser concluído. Além disso, a hesitação dos Estados Unidos pode levar outros aliados a reconsiderar seus próprios compromissos com a Ucrânia. Embora a União Europeia tenha oferecido uma alternativa econômica, a falta de um apoio militar comparável ao dos EUAs ainda é um problema. Sem o suporte americano, a Ucrânia pode enfrentar dificuldades para manter sua defesa no longo prazo. Internamente, a situação também complica a posição política de Zelensky. Seu governo precisa demonstrar resultados concretos para manter o apoio popular e a estabilidade dentro do país. A falta de progresso nas negociações pode gerar descontentamento entre militares, empresários e a população civil, que já enfrenta os impactos devastadores da guerra. Ao mesmo tempo, a Rússia vê essa fragilidade como uma oportunidade. Putin pode aumentar a pressão militar ou diplomática sobre Kiev, apostando que a Ucrânia ficará cada vez mais isolada. Se o Ocidente não reagir com um compromisso firme, Moscou pode tentar negociar um cessar-fogo em termos favoráveis para a Rússia, o que seria um golpe para a soberania ucraniana. Diante desse cenário, a Ucrânia precisa agir rapidamente para garantir que não fique sem aliados estratégicos. Seja renegociando com os Estados Unidos, fortalecendo seus laços com a União Europeia ou buscando apoio de outros parceiros, Kiev não pode se dar ao luxo de perder tempo. A guerra continua e a falta de suporte pode significar a diferença entre resistir ou ceder às pressões russas. O fracasso das negociações entre Trump e Zelensky expôs uma realidade dura. A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito militar, mas também uma batalha política e econômica, onde cada movimento pode redefinir alianças e interesses globais. Impasse na Casa Branca deixou claro que os Estados Unidos não estão mais dispostos a fornecer apoio irrestrito à Ucrânia, sem um retorno financeiro significativo, colocando o país em uma posição vulnerável. A entrada da União Europeia como alternativa para Kiev oferece uma opção promissora, mas ainda insuficiente para garantir tanto a reconstrução quanto a segurança do país. Sem o respaldo militar americano, a Ucrânia pode ficar mais dependente da OTAN
e de países europeus que, até o momento, não demonstraram a mesma capacidade logística e financeira que Washington tem oferecido. Enquanto isso, a Rússia continua observando e aproveitando as brechas diplomáticas. Se a Ucrânia não conseguir manter uma posição firme no cenário internacional, Putin pode intensificar suas investidas, seja no campo de batalha ou nas negociações políticas. Além disso, o envolvimento da China e outros atores globais no setor de minerais estratégicos pode criar novas dinâmicas que alterem o equilíbrio de poder. O que está em jogo não é apenas um acordo sobre minerais, mas o futuro da Ucrânia como nação soberana. O país precisa decidir qual caminho seguir: insistir na busca por garantias de segurança dos Estados Unidos, fortalecer sua aliança com a Europa ou diversificar suas estratégias geopolíticas. A resposta a essas questões determinará não apenas o desfecho da guerra, mas também o novo mapa de poder no mundo pós-conflito. O tempo está correndo e cada decisão pode significar um passo a mais rumo à paz ou a um prolongamento ainda maior da crise. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Ucrânia deve ceder às condições impostas por Trump ou buscar uma alternativa com a União Europeia? Será que a Rússia pode se beneficiar dessa divisão no Ocidente? Deixe seu comentário e participe do debate. E se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando as principais atualizações sobre geopolítica. Nos vemos no próximo vídeo.